Olá a todos, eu sou a Paula e hoje vou falar-vos da minha opinião sobre este livro, tão conhecido livro, Capitães da Areia, de Jorge Amado. Eu sei que há muita gente que já leu este livro, é um clássico, né, da literatura brasileira, já estava na minha lista para ler há imenso tempo, mas eu ainda não tinha calhado a pegar nele. E o que me catapultou então para esta leitura foi o projeto da Ana Lopes. Em setembro lemos Brasil e em setembro eu li Brasil através deste autor e deste livro. Ora então, tirei a jacket porque está sempre a escorregar, dá mais jeito de segurá-la assim. Eu gostei muito desta edição, ela já não é muito recente, não sei de quando é da Planeta Agostini, é da biblioteca. Trouxe-o da biblioteca, mas gostei dela porque tem assim muitas ilustrações, não sei se tem em todas as edições. Tem uma letra confortável a ler e estas ilustrações têm muito a ver com a história porque há um dos capitães da areia que tem assim o dom para a pintura e que a certa altura pinta as vivências deles, então faz-nos viajar um bocadinho então nos quadros que ele potencialmente pintou. Então quem são estes capitães da areia? Estes capitães não são nada mais do que crianças abandonadas, crianças de rua, ou que fugiram de casa porque em casa sofreram maus tratos, ou, na grande maioria, porque são órfãs de pai e de mãe, e então estão sozinhas, sem ninguém a apoiar, e, portanto, são obrigadas a recorrer a crimes, essencialmente, a roubos, a enganar pessoas, ao jogo, à batota, para conseguirem arranjar forma de se sustentarem. Trabalham em grupo, acabam por se ajudar uns aos outros, têm uma ética do grupo, têm alguns valores enquanto grupo, são muito fiéis uns aos outros, partilham aquilo que roubam, portanto, vê-se que eles não têm que eles não são inerentemente maus, não são só maus, estão com condições de vida que os obrigam a fazer coisas más. E é isso que a sociedade tem dificuldade em perceber, eles são só um peso para a sociedade, são só ladrões, são só mal educados, e não só, eles fazem coisas terríveis. Há aqui uma cena em que um deles viola uma miúda, portanto eles fazem mesmo coisas horrorosas. O que o Jorge Amado nos mostra com isto é que, por muito mal que seja aquilo que nós vemos eles fazerem e que eles fazem, que são crimes e tal, eles no fundo são vítimas, e se eles estão a fazer, a culpa não é deles, ou não é pena deles, é nossa. Não é só uma caridadezinha, dar um pãozinho aqui e ali que vai resolver o problema. Temos que os apoiar, temos que tratar deles, e tratar deles não é prendê-los, não é castigá-los, é dar-lhes o que eles não têm: casa, educação, amor, o que todo o ser humano devia ter direito. Pronto, o livro essencialmente fala disso. Ele descreve-nos, acompanhamos de perto alguns destes capitães, eles são muitos, são cerca de uma centena, mas nós vamos acompanhando de perto, sei lá, uma dezena deles, e por isso eu não dei as 5 estrelas ao livro, dei 4, porque eu lutei um bocadinho no início do livro, mas eu sei que isso é uma falha minha, eu tenho alguma dificuldade com livros com muitos personagens. Perco-me um bocadinho, demoro a assimilar quem é que é quem, e a primeira parte foi conhecer essas crianças, que obviamente também é super interessante, mas é um pouco mais lenta. Depois do momento em que nós os conhecemos, é inevitável criarmos empatia com todos eles, por muitos defeitos que eles tenham, e depois a partir daí o livro voa. A certa altura do livro, eu não quero dar spoilers, mas aparece um personagem feminino e que causa aqui uma mudança também, um personagem muito importante nesta história, porque até lá os capitães da areia eram só rapazes, e pronto, vamos acompanhando a vida deles, e o livro termina com o desfecho destes personagens que nós fomos conhecendo. Eles têm todos, desde os mais pequeninos, né, uns bebés, mas crianças pequenas de 6, de 7 anos, mas a grande maioria está ali na pré-adolescência e adolescência, os 12, 13, 15, por aí. E vamos acompanhando até que alguns deles já começam a ficar adultos, e que destino é que eles vão ter. É um livro super interessante, uma grande crítica social, obviamente, e foi escrito nos anos 30, mas infelizmente nós sabemos que ainda é um problema que assola tantos sítios no mundo, nomeadamente o Brasil, e que lá está, não se vai resolver sozinho, e não é castigar, é aprender que se resolve estas situações, é um problema de todos nós. Eu assinalei aqui uma parte, ainda bem que o adiei, que li este livro nesta altura, porque se calhar esta imagem não me tinha ficado tão forte. Eles não faziam só crimes, às vezes aceitavam uns trabalhozinhos, uns mais honestos do que outros, mas às vezes tinham assim uns pequenos trabalhos que faziam, e aqui
há aquelas feirinhas ambulantes que vão e que vêm. Há uma que vai para Salvador, ou Bahia, para onde eles estão, e um deles fica a trabalhar lá na feira, a vender os bilhetes para os carrosséis, a gerir ali o carrossel e tal. E então estamos a falar de crianças que são capazes de matar, de violar, de roubar, que fumam, que bebem, que têm relações sexuais, portanto, crianças que tiveram que crescer depressa demais e que fazem coisas de adultos ou mini-adultos, e de repente um que trabalha lá dá acesso a todos os meninos, né, ao carrossel, e eles de repente são crianças, só crianças. É aí que nós cai a ficha e, quer dizer, eles fazem isto tudo, mas eles no fundo não passam de crianças. Porque então eles foram como crianças, gozaram daquela felicidade que nunca haviam gozado na sua meninice de filhos de camponeses, montar e rodar num cavalo de madeira de um carrossel, onde havia música de uma pianola e onde as luzes eram de todas as cores, azuis, verdes, amarelas, roxas e vermelhas, como o sangue que sai do corpo dos assassinados. Claro, as referências deles continuam a ser duríssimas, mas o que os encantou foi na mesma a música, as luzes, o carrossel, como qualquer criança fica fascinada. E quando eu li esta passagem, porque é que ela marcou tanto? Primeiro, lá está, por nos lembrar que eles são apenas crianças, mas lembra-me esta notícia que eu vos vou pôr aí a imagem. Obviamente, são talibãs, são tudo o que nós sabemos, são um perigo, são assassinos, coitados dos afegãos e das mulheres e crianças que estão no Afegão por causa dos talibãs, mas em algum momento temos que nos lembrar que a grande maioria daqueles assassinos, daqueles violadores, daqueles ditadores, são vítimas, são crianças, soldados, a maioria deles que foram levadas para a montanha desde sempre e que só conviveram com armas, com ódio, com valores que não eram os que deveriam ter tido, e obviamente que o resultado que poderia dar disso é só o que se vê, que obviamente que é um problema, mas não são eles o problema está em quem os levou, está na nossa incapacidade de proteger as crianças antes de se tornarem aquilo que vimos basicamente quando eles puderam ir para a cidade. O que é que os encantou foi os carrinhos de choque que voltaram a ser, ou foram se calhar pela primeira vez durante um bocadinho, crianças. Não há soluções, eu sei, não quero só apontar o dedo e não dizer como é que isto se resolve, mas que tem que se resolver, porque senão isto é um ciclo, não é? Obviamente que a violência vai gerar violência e que o ódio vai gerar ódio. Temos que acabar com isto a certa altura. Se não podemos acabar com os males do mundo, pelo menos à nossa volta, na nossa rua, se virmos alguém que precisa, alguém a fazer maldades, não ver só a parte da maldade, mas o que é que está por trás que levou a isso, e ver se não podemos mesmo fazer alguma coisa para ajudar. E pronto, e é um livro que permite refletir, que deixa um nó no coração, e pronto, obviamente que eu recomendo. Até à próxima.